Vitor, que é candidato a presidente do PT de Guarulhos, no processo de eleições diretas que ocorrerá no dia 10 de novembro. Nós já entrevistamos o Maxwell, candidato a presidente, já entrevistamos o Ernesto, estamos entrevistando o Paulo Vitor e vamos entrevistar também a Rosilda. Os quatro são candidatos a presidente municipal do PT de Guarulhos para os próximos 4 anos. Paulo Vitor, muito obrigado por você estar aqui conosco. No site da deputada Janete Pietá, e você é o candidato do CNB, é o candidato da maioria do partido aqui na cidade, da atual maioria, e o candidato do prefeito. Como é que você pretende, como presidente do partido, democratizar mais esse PT? Eloy, primeiro eu quero agradecer por esse espaço, por essa nossa conversa. Para a gente é uma alegria, uma honra estar aqui no site da nossa deputada federal, Janete Pietá, uma mulher guerreira, muito importante para a nossa cidade. Eloy, o PT tem uma aptidão, e a aptidão do PT é discutir política. Nós precisamos ampliar os espaços, nós precisamos criar espaços para esses diálogos do militante, do filiado dentro do PT, até para fortalecer o PT para esse próximo período que a gente vai viver. E aí, nesses espaços é que tem que haver a democratização. Nosso partido já tem espaços preconizados pelo nosso estatuto de discussões. Tem a executiva, tem o diretório, mas estes espaços, eles têm, além da questão de discutir política, ele tem tarefa partidária, não é? Ele tem atribuições de decisões da vida orgânica do partido, e por si só não conseguem suprir a necessidade de espaços de diálogo. Sabe o que está acontecendo, Paulo Vitor? Eu noto o seguinte: o PT tem 9 vereadores, então cada vereador é um lugar que tem um debate político ali em torno do vereador. Sim. Tem os outros que são vereadores licenciados, né? Então é claro que o PT é muito mais do que a estrutura apenas do diretório municipal. Mas você não acha que isso fica muito limitado àquele vereador, àquele parlamentar? Você não acha que o partido devia arejar mais isso? Tem mais debate que não fique ligado só à vida do parlamentar? Sim, não tenho dúvida disso. É por isso que eu estou aqui defendendo, né? Nossa tese, inclusive, está lá registrado que a gente tem que aproximar o partido dos bairros, reaproximar o partido dos movimentos sociais e das suas instâncias de base, para que a gente possa fortalecer. Eu acho que a palavra de ordem é fortalecer o partido pela política, pela discussão política. E para isso é essencial que a gente crie novos espaços de diálogo, novos espaços, não só viver dos espaços institucionais, que é o que o partido vem fazendo ultimamente. Olha, Paulo Vitor, eu sempre fui um defensor de que Guarulhos, pelo tamanho da cidade, nós estamos com 850 mil eleitores por aí, né? 840, 850 mil, né? E Guarulhos hoje, às vezes, para você vir de um lugar para outro de Guarulhos, demora 1h30. Exato. Né? Então é o seguinte, eu sempre fui um defensor, já no outro pé, o seu antecessor, o Belê, disse que topava a questão dos diretórios zonais, né, aqui em Guarulhos. Né? Então, dentro dessa tua proposta de fazer uma participação maior, promovida pelo PT, dos filiados nas diversas regiões da cidade, você acha que não seria uma boa, em cada zona eleitoral, você ter um diretório zonal sem prejuízo do diretório municipal, que é o que existe e que nós temos nos últimos 33 anos? Não é hora de a gente dar um passo adiante? Nós podemos dar esse passo, acho que não tem discordância sobre a necessidade da descentralização do PT. O PT precisa, como disse, está na nossa tese,
tem que ir para os bairros, tem que ir para mais perto da militância. Eu tenho uma preocupação. O zonal, ele é estatutário, ele está lá preconizado no estatuto também, e ele tem uma organização, e a gente não pode permitir que o zonal seja zonal para ser mais um espaço de disputa entre os filiados, porque a gente já vive um momento de disputa e a gente precisa, através do fortalecimento da discussão da política, a gente precisa fazer com que o zonal seja uma consequência e não seja ele a mola percussora de fazer com que as pessoas discutam. Senão, a gente vai ter um zonal esvaziado também. Se a gente promove com as forças políticas do partido as discussões nos bairros, a gente vai fortalecendo a militância para que a gente chegue ao zonal. Você mesmo disse, nós já estamos aí beirando 850 mil eleitores. É possível que no próximo mandato, nos próximos 4 anos, a gente já atinja 1 milhão. Com 1 milhão a gente vai ter que obedecer o estatuto e fazer a discussão do zonal. Mas, Paulo Vitor, o São Paulo tem as macro-regiões. Elas não estavam no estatuto do PT. E São Paulo se adiantou ao Brasil e o PT de São Paulo criou as macro-regiões. Por que se nós estamos com 850 mil eleitores, nós temos que esperar 1 milhão? Não precisamos. Porque a diferença é pouca, tão pouca. Por que precisamos? Por que nesse próximo mandato, né, a gente não faça já durante esse próximo mandato, né, que é de 4 anos, né? Nós vamos ter que esperar mais 4 anos para ter os zonais. Olha que 4 anos é muito tempo para caramba, para você promover liderança nos bairros. Então, não estou aqui dizendo que necessariamente tenha que demorar esses 4 anos ou tenha que esperar 1 milhão, porque eu também sei que não está no estatuto essa necessidade. Assim como não está, fazer por zonas eleitorais. A gente pode dividir, porque assim, as divisões políticas da nossa militância podem não ser as mesmas divisões das zonas eleitorais. E não está obrigatório, não é obrigatório. Mas o estatuto do PT é por zona eleitoral. São Paulo é assim, né? E as capitais são assim. Então, e a zona eleitoral, Paulo Vitor, já é uma divisão mais ou menos adequada. Então, eu acredito que a gente precisa discutir isso com a militância. Eu acho que a gente tem que discutir isso, porque tem, por exemplo, a 393. A 393 abarca Cabo Sul, abarca a Vila Galvão, são realidades sociais diferentes. Eu acredito que a gente precisa, é isso que eu falo, fazer a discussão, fortalecer a militância e fazer o zonal ser uma consequência desse fortalecimento, né? Até porque a gente precisa fazer um debate interno. Alguns de nós defendem que tenha subsedes. Com razão, a militância lá da região do Taboão, por exemplo, eles reclamam muito do fechamento da subsede. Eu acho que a gente não precisa ter subsede. A gente pode ter o zonal, a gente pode ter os núcleos. O importante é a produção da discussão política da região, para que a gente tenha essa instância, não como espaço de disputa. Fazer dessa forma, a gente corre o risco de, ao invés de fortalecer, fragmentar ainda mais a nossa militância, que já tem problema. Mas deixa eu dizer uma coisa, disputa no PT, Paulo Vitor, sempre teve, né? Eu sou do PT desde a fundação, né? Então, isso aí já faz parte integrante da minha vida. É verdade. Né? Por quê? Porque o PT é variado. Você tem no PT o pessoal do movimento sindical, você tem o pessoal da juventude, você tem o pessoal do movimento negro, você tem o pessoal da igreja católica, das igrejas evangélicas, das mulheres, você tem o movimento de negros, os setores populares, de todo tipo. Como é que essa diversidade vai pensar igual? Não, né? Não tem como. Tem que pensar igual, é que o Brasil tem que ser mais justo, mais igualitário. Exato. Então é o seguinte, eu acho que disputar sempre haverá, né? Eu acho que só no céu que nós não vamos ter disputa. Não sei, não tenho certeza. Então, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. A relação do PT com a juventude, nesses últimos movimentos que aconteceram, e a gente sente nas reuniões do PT, se você olhar o tipo de pessoa que vai na reunião do PT, é mais grisalho como você, ou muito mais grisalho como eu. E as mulheres não grisalhas, pintam o cabelo. Sim.
senão seria grisalha também. Elas têm uma democracia social muito mais ampla, né? Nós sofremos uma ditadura. Então, né? como é que a gente reencontra o PT e a juventude? Eu me lembro da campanha das diretas de 89, tinha a juventude pra caralho. Das diretas não, a campanha do Lula de 89 tinha a juventude pra caralho, né? Nas greves operárias de 78, 82, juventude pra caralho. Sim. Né? Hoje o PT ficou mais velho. Como é que a gente reencontra a juventude? Eloy, eu acredito que é ouvido e sensibilidade. O PT tem tido menos ouvido e muito menos sensibilidade, não só com a juventude, mas quase com todos os movimentos sociais. O PT, lá naquela época, na campanha do Lula, o PT queria e tinha os ideais de implantar e de transformar a sociedade. Quando o PT alça os governos, o governo federal e outros governos espalhados pelo Brasil, várias cidades, estados, o PT tem como aptidão querer transformar a sociedade e acha que sabe o que fazer. Todos nós, né, vai para essas instâncias achando e querendo fazer o melhor, querendo implementar o do melhor. E aí, menos ouvido e menos sensibilidade. Os movimentos de junho e julho, Eloy, começaram pela juventude, e muita juventude do PT, com as nossas bandeiras. Com a bandeira do passe livre, né? O início, o jeito de tudo isso foi a juventude do PT, que o PT não escutou. Então, veja, ouvido e sensibilidade. O partido tem a aptidão de querer ouvir, tanto que no nosso 4º Congresso a juventude tem um espaço garantido, as mulheres têm um espaço garantido, os negros, a etnia tem um espaço garantido. Agora, não basta garantir esse espaço institucionalmente, é preciso discutir, muito ouvido, muita sensibilidade, para que a gente volte a ser protagonista dos anseios da transformação da sociedade. Mas a juventude, ela, digamos, é muito... O próprio Papa disse, ela tem a rebeldia, né? Como é que você, como candidato do prefeito, vai reagir se a juventude contestar coisas que o prefeito faz? Com muita tranquilidade, sabendo que a gente tem um mundo que a gente quer alcançar, um mundo real que a gente precisa fazer a transformação para alcançar aquele mundo que a gente quer, com muita tranquilidade. Assim, é meio que educador. A juventude, essa rebeldia, essa energia para transformar o mundo, se nós não soubermos aproveitá-la, nós vamos ser meros reprodutores das políticas que nós mesmos vamos tornando caducas. Então, é necessário, diria até, que é a energia que faz com que a gente se movimente, essa energia da juventude. Você, apesar de ser o candidato indicado pelo prefeito, você sentirá que vai ter uma autonomia de conduzir o partido com essa complexidade que é a nossa sociedade, com esses diversos setores que fazem parte do partido e com essa insatisfação que é típica do PT, porque num país desigual a gente é insatisfeito. Eloy, tanto quanto a gente conseguir se fortalecer enquanto essa variedade, essa diversidade. Veja, sempre com muita tranquilidade, respeitando as instâncias, respeitando o nosso governo, que nós devemos ser o principal, a principal ferramenta de defesa do governo, não é? Tem que ser o partido quem dá sustentabilidade política para o governo, mas não necessariamente concordar com tudo que o governo faz, porque no início da nossa conversa você mesmo colocou, o governo é composto por vários outros partidos e outras ações que às vezes não condiz com aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, você concordou com o reajuste do IPTU que foi feito agora nesse ano de 2012 para 2013? Eloy, a gente nunca concorda com aquilo que onera o nosso bolso. Ponto. Agora,
o partido precisa, aí que está, fortalecer o partido é fazer essa discussão dentro do partido. As variáveis que levaram esse IPTU a ter esse montante de reajuste neste momento. O que historicamente, o que foi represado para que isso acontecesse desta forma? E a metodologia que foi aplicada. Você concordou com a forma? Não concordei com a forma. Então você não acha que eu estou dizendo que o PT deve influenciar o PT? Mas o PT precisa se fortalecer para isso. O PT precisa discutir com antecedência aquilo que o governo tem como tarefa para fazer na cidade. Se nós tivéssemos no PT um coletivo de finanças públicas que estivesse fazendo o acúmulo, nós teríamos como fazer a discussão com o governo. Não há. Então nós precisamos fomentar essas discussões para que a gente possa voltar a formular proposta e com propostas concretas ter posição perante o governo. Quer dizer que há um desequilíbrio, quer dizer, o governo tem, digamos, uma capacitação técnica que o partido não está tendo. Não acompanhou. Você quer diminuir esse desequilíbrio? Eu quero fazer o fortalecimento da militância através da discussão política e através da produção de propostas claras, concretas, dentro da nossa visão, ética e da nossa visão ideológica. E aí o PT pode se colocar, até para fazer a correlação de forças com outros partidos. Paulo Vitor, você dirigindo a Defesa Civil, você anda por essa cidade toda, né? Sim. E tem muito contato com o povo, né? Você concorda com as mudanças todas que foram feitas no transporte coletivo, por exemplo, porque tem muita gente que está reclamando de que linhas diretas que possuía antes não tem mais. Sim. Eu acho que na questão do transporte coletivo, a minha opinião, e é anterior à questão da minha candidatura, é a seguinte: tiveram vários fatores que foram avanços. Por exemplo, não dá para deixar de reconhecer a postura corajosa do prefeito de fazer um enfrentamento com o transporte clandestino, as vans, a reorganização, porque assim, aquilo estava tomando uma conotação de um mundo sem regras, onde tudo pode. Não é? Então, veja, hoje a cidade vive uma outra situação em relação ao transporte coletivo de vans. Ponto. Isso é uma das questões. Outra questão, a questão do bilhete único é de fato um avanço. Aliás, política do PT. Agora, a questão das linhas, o que pega é que aumentou o tempo de deslocamento da pessoa da casa dela para o destino dela. O que é essencial, né? Hoje em dia. Exatamente, mas isso não é só uma questão do transporte coletivo, é uma questão que você tem que ser discutido na política de mobilidade da cidade. E aí eu acho que isso é um desafio para o PT, inclusive para o nosso 5º mandato, que nós vamos trabalhar para que a gente tenha esse 5º mandato, e o PT precisa urgentemente fazer a discussão da mobilidade urbana. Então tem assunto pra caramba. Muito assunto. E nessas coisas nem sempre existe identidade, né, de solução, porque as soluções são complexas. São múltiplas. Então, Paulo Vitor, última pergunta. Pois não. E a relação do PT com o movimento sindical, como é que está? Você foi dirigente sindical, eu fui presidente do Sindicato Servidores. Isso, nós já sentamos na mesa de negociação. Eu era o prefeito, eu presidente do sindicato. Aliás, acredito que naquele momento o prefeito foi muito sensível e a gente avançou em vários pontos que se mantém até hoje. Acho que uma dos grandes avanços que a gente teve, você como prefeito e eu como presidente, foi a implantação do Vale Refeição para
para que o funcionalismo, aquilo naquele momento significou inclusive uma maneira de fazer com que os salários mais baixos das prefeituras tivessem um aumento muito significativo, não é? Então, realmente, acho que foi uma das políticas que nós fizemos que o PT... Nós brigávamos, mas nos entendíamos no final, vocês pressionavam e a gente... Exatamente. Veja, não podia ceder tudo. Eu vejo o movimento sindical dentro do PT hoje, o movimento sindical tem um vereador, o Brinquinho, Maurício Brinquinho era um vereador oriundo do movimento sindical, é presidente de sindicato, né? E dentro do PT também, dentro da organização sindical, tem um núcleo sindical classista, que também dialoga com o PT. Eu vejo que a gente precisa articular melhor o movimento sindical dentro do PT. Porque o movimento sindical, Eloy, ele é, além de tudo, uma enorme ferramenta de disputa política na sociedade. Não é? Porque o eleitor que vai votar na Dilma o ano que vem, que vai votar no Padilha o ano que vem, que vai votar nos nossos deputados, nos nossos senadores, ele é sindicalizado. Então, é importantíssimo utilizar as organizações sindicais para a disputa da sociedade. Eu, Eloy, venho colocando o seguinte: o PT de Guarulhos, sobretudo, se a gente for presidente na eleição do dia 10, precisa reacender a chama da conquista das mentes e dos corações. É por isso que nós somos diferentes. Quem é petista adora ser petista. Nem pensa em trocar de partido. É muito comum você ver nos jornais ou um político já dentro de um cargo, dentro de um mandato, admitir a hipótese de mudar de um partido para o outro, né? Dentro do PT nós temos uma coisa que é de paixão. Petista não deixa de ser o PT, com todas as diferenças, nós discutimos, nós fazemos, mas o petista fica dentro do PT e discute aqui as diferenças. Muito bem, obrigado Paulo Vitor, e obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista.